Já fazem alguns vídeos que a gente está falando sobre SDLC, CI/CD, API, segurança em API e tudo mais. E chegou a hora da gente falar um pouco sobre ferramentas que podem te ajudar na segurança da API, na questão da verificação de vulnerabilidades ou no monitoramento da sua API no geral. Então, bora dar uma olhadinha em duas listas que eu trouxe para você. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai falar sobre segurança de API novamente, mas agora voltando para as ferramentas. Eu queria antes só deixar um disclaimer. A lista de espera para o Guia Anônimo Fundamentos, ela se encerra no dia 20/10. Então você tem até o dia 20/10 para se inscrever na lista de espera do Guia Anônimo Fundamentos, um curso que tem como objetivo passar para você as bases de segurança da informação e hacking, como redes de computadores, programação, sistemas operacionais e vários outros temas. Na própria lista de espera você tem acesso a toda a grade curricular disponível desde o dia 1 do lançamento do curso e o que a gente vai lançar para o ano de 2024 também. É só acessar guianonima.com ou fundamentos.guianonima.com e se inscrever lá, beleza? Então, vamos entender agora um pouquinho sobre as API Security Tools, que é uma lista que já foi feita há 2 anos atrás da OWASP. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar uma outra lista que está aqui também, tá? E para a gente entender isso, a gente tem que primeiro verificar esses bullets que existem dentro de cada ferramenta. Aqui a gente já tem o nome das ferramentas e essas ferramentas elas possuem alguns budgets, como vocês podem ver. Como, por exemplo, a licença de uso, se é uma licença comercial, se é uma licença aberta, qual tipo de licença que existe dentro dessa ferramenta, a plataforma que essa ferramenta está disponível, se é on-premise, se é em nuvem, se é focada para algum tipo de solução. E os 3 últimos budgets são relacionados a essas categorias que a própria OWASP criou. E para facilitar para você que não consegue ler inglês fluentemente, eu trouxe a tradução dessas 3 categorias. A primeira categoria é chamada de API Security Posture, que é uma ferramenta que cria um inventário de APIs e os métodos expostos e classifica os dados utilizados por cada um desses métodos com o objetivo de fornecer uma visibilidade do estado da segurança de uma coleção de APIs testadas. O API Runtime Security, que fornece proteção para as APIs durante a sua execução normal e processamento das solicitações dessa API, com o objetivo de detectar e prevenir solicitações maliciosas para uma API. E o API Security Testing, que basicamente tem como objetivo a avaliação dinâmica do estado da segurança de uma API para fazer a segurança dela em execução em real time, vamos dizer assim, interagindo diretamente com essa API de maneira dinâmica, muito semelhante ao que a gente tem do Dast. E se você não tem ideia do que é Dast, eu já falei sobre Dast, SAST e AST aqui no canal, o vídeo está aqui no card, dá uma olhada que vale bastante a pena. Beleza, entendendo essas 3 categorias, isso porque essa lista de ferramentas ela não é relacionada apenas a uma ferramenta que busca vulnerabilidade na API. Você viu que existem essas 3 categorias, mas várias ferramentas executam todos esses 3 processos. Aqui na API Tool List da OWASP, que como eu já disse, já fazem 2 anos que isso daqui foi desenvolvido, a gente tem várias ferramentas, algumas comerciais e outras de licença aberta. Algumas dessas ferramentas têm uma descrição logo abaixo. Então, por exemplo, se a gente for verificar aqui o Burp Suite, ele vai dizer que o Burp Suite ele tem uma documentação completa para os testes de API dentro do Portswigger Docs. Mas aqui no caso é o Burp Suite Professional, que é o pago, né? Porque o gratuito não tem essa opção de verificação de APIs. E tem outras várias ferramentas que são muito conhecidas para execuções fora o mundo das APIs, como por exemplo o Cur, que a gente utiliza ele em outras soluções, ou o Fuff, que é uma ferramenta geral de fuzzing para HTTP based, né? E aqui no caso ele pode ser utilizado para as APIs na questão das APIs que são HTTP based. E então aqui nessa lista a gente tem várias ferramentas relacionadas diretamente ao monitoramento das APIs e outras que são ferramentas utilizadas no âmbito geral de um pentest web ou de um web security, por exemplo.
Se você quiser dar uma olhada nessa lista completa, o link dela está aqui na tela. Então é só você acessar o link e conferir essa lista completa. Eu separei algumas ferramentas que estão nessa lista aqui que são interessantes. Iniciando pelas comerciais. A gente tem a Acto, que é bastante utilizada para a questão da API Security em CI/CD. Ela é open source e tem algumas apresentações delas, tem algumas informações sobre essa ferramenta aqui dentro do próprio site, como por exemplo a questão da documentação. E se você vir aqui em preço, você pode ver que ele tem um plano gratuito também. Então você pode estar utilizando de maneira gratuita para estar testando alguma API ou para estar estudando um pouco melhor sobre essa solução. Então é uma solução que é bastante reconhecida e ela é utilizada como propriamente está aqui no site de apresentação para CI/CD. E se você não sabe o que é CI/CD, a gente já falou sobre CI/CD aqui no canal, é só dar uma olhada no card porque está aqui para você dar uma olhada, beleza? Outra ferramenta que foi enaltecida ali na lista da OWASP é a API Sec, que é uma ferramenta proativa de testes de segurança em API. Ela também tem uma documentação bastante interessante e na parte de pricing aqui a gente verifica uma questão quanto à ferramenta. É que ela também tem a questão do free scan. Então você também pode estar utilizando essa ferramenta para fazer alguma validação em uma API que você esteja desenvolvendo ou que você já trabalhe, ou simplesmente para o estudo dessa ferramenta. Outra ferramenta comercial é a Insomnia, que é bastante conhecida também no mercado. Ela é utilizada para verificações e debugs de API no quesito segurança, uma ferramenta bem bonitinha, utilizada aqui por vários clientes, como tem ali. E na questão de preços, a gente também tem uma opção gratuita para você estar utilizando essa ferramenta para uma análise de um produto seu. A última ferramenta comercial que eu trouxe é a Pint, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma validação, um autopilot para segurança de APIs. Tá? E aqui dentro, deixa eu dar uma olhada na questão do preço, para a gente verificar se também existe uma versão gratuita. E sim, a gente tem a versão Community, que existe a possibilidade de você fazer a avaliação dessa ferramenta, utilizar essa ferramenta de maneira totalmente gratuita. Então pode ser uma boa opção também. Eu recomendo que você olhe a lista e identifique as melhores ferramentas para o seu dia a dia, para sua necessidade. Aqui a gente inicia com algumas ferramentas gratuitas, como por exemplo o Automatic API Attack Tool, uma ferramenta voltada para testes de intrusão em API. Realmente ele tem alguns requerimentos, porque é uma ferramenta desenvolvida em Java e ela é utilizada para esses testes e identificação de vulnerabilidades em API em diversos cenários. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui também, que eu achei que aquela era a última comercial, mas a gente tem a Blast, ou BLST, tá? Que é uma ferramenta voltada para verificações específicas de API. E eu acho que essa ferramenta aqui, na realidade, ela é paga sim. Ela tem aqui o Book a Demo, então ela é paga. Mas você também pode estar utilizando ela de maneira gratuita e ela tem algumas funcionalidades, alguns benefícios aqui. O Curl não precisa muito de apresentações, ele é muito utilizado, né, por todo mundo basicamente na questão de requisições e etc. Uma ferramenta bem antiga, uma ferramenta com muito nome no mercado, então não precisa aí falar muito sobre o Curl, mas ele pode ser utilizado para API também, tá? O que é bastante interessante, talvez você não tenha ideia. A GraphQL Cop é uma ferramenta de auditoria focada em APIs GraphQL, tá? Para GraphQL. Se você não sabe o que é GraphQL, a gente tem uma live lá no Guia Anônima CTF de algum tempo atrás do Caio falando sobre GraphQL com um convidado. Então é só você dar uma olhadinha, eu vou estar deixando o link aqui no card também para você entender um pouco melhor o que é GraphQL. E essa ferramenta ela é focada nisso, tá? Então ela é voltada para esse nicho e como você viu ali, a gente tem ferramentas voltadas para CI/CD, a gente tem ferramentas voltadas para GraphQL, a gente tem ferramentas voltadas para API REST, a gente tem vários tipos de categoria dentro daquela lista. Mas se você acha que aquela lista é uma lista muito antiga, que já fazem 2 anos e não quer seguir a lista da OWASP de recomendações, você pode estar seguindo essa lista de recomendações que é o Awesome API Sec, que foi atualizada na última semana. Então, ela é uma lista bastante atualizada, com vários contribuidores que fazem com que ela fique cada vez mais rica. E dentro dessa lista, o mais interessante é que não se limita apenas a recomendações de ferramentas.
mas sim de materiais para você se aprofundar nas APIs. Aqui a gente inicia com a API Keys para você fazer a busca de keys e validações dentro de uma API determinada. E aqui tem o nome da ferramenta e a descrição dessa ferramenta. Logo depois, vai para livros, porque isso daqui tudo está ordenado por ordem alfabética. Então, a gente tem alguns livros sobre segurança em APIs, o que é bastante interessante. Cheating Sheets também, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei se eu estou xingando vocês ou não, mas aqui a gente tem aquelas tricks, né? Aquelas dicas, aquelas validações fáceis, aquele passo a passo legal para você seguir e com vários nichos diferentes. Tem GraphQL, tem Injection, tem sobre REST, então algumas listas bem interessantes como para JSON e etc. que você pode seguir para estar fazendo uma validação de API de uma maneira mais inteligente. Alguns checklists também, né, desenvolvidos por algumas comunidades, algumas empresas, alguns grupos ou repositórios. Algumas conferências que são focadas na segurança de API e depois disso a gente vai para a descoberta de APIs vulneráveis por meio de algumas ferramentas. E aí nessas listas a gente tem que entender que aqui a gente vai ter ferramenta comercial e a gente vai ter ferramenta open também, tá? Então aqui, por exemplo, já tem uma ferramenta da OWASP, que é o CR API, né? Então aqui nesse caso você vai estar tendo já a visualização de algumas ferramentas, beleza? Mas aqui abaixo a gente tem design, arquitetura e desenvolvimento voltado para APIs, mais alguns links úteis, onde a gente tem a questão do REST API, onde a gente tem a questão de algumas toolbox ou algumas informações úteis para essa questão de arquitetura, auditoria em API e tudo mais, tá? Aqui a gente tem enciclopédias, projetos, wikis e gitbugs para você verificar sobre o universo da API Security. E é possível ver aqui um conteúdo bem rico, tá? Tem hack tricks aqui, por exemplo, de Web API Pentesting. Então, são bastante, como que eu posso dizer? Bastante focados, né? São documentos aí gratuitos que você pode acessar e ler à vontade. Nesse tópico é possível ver ferramentas voltadas para enumeração, scan e exploração de alguns passos das APIs. E aí tem Burp API, tem Zap Scanning, Zap Exploring e o W3AF Scanning, que são basicamente proxies, né? E esses proxies possuem essas funcionalidades. Firewall, uma parte de firewall voltado para API, que é o Alarm, que é gratuito e desenvolvido especificamente para segurança de APIs. Ferramentas de fuzzing, seglists ou wordlists voltadas também para brute force, etc. Então, uma lista bem grande de ferramentas de fuzzing. HTTP headers, para você fazer análise também dessa questão quando é um API HTTP based. E aí existem opções diversas de materiais para você. Mapas mentais, desenvolvidos por comunidades, empresas e grupos de pessoas, né? Newsletter ou newsletter, para você ter acesso às últimas notícias sobre o mundo da API Security. E se você notar bem, você vai ver bastante coisa sobre a 42 Crunch ou 42 Crunch, sei lá. Porque eles desenvolvem muito material sobre a API Security, tá? Outras soluções diversas, tá? Ferramentas, guias e assim por diante. Aqui você consegue ver, por exemplo, API Security, um guia completo desenvolvido pela Bright Security e outros materiais que podem ser úteis nessa sua jornada estudando sobre API Security. Tem muita coisa, inclusive aqui ó, tem um artigo do Alarm, que é aquele firewall que a gente acabou de citar, tem coisa da Portswigger, então é bastante material. Algumas playlists para você estar aprendendo mais sobre, né? Playlists aqui no YouTube. Podcasts que falam sobre API Security, alguns podcasts específicos, outros episódios específicos de podcasts existentes. Apresentações em vídeos, né? No caso, palestras e tudo mais, também para você estar consumindo. Projetos relacionados, como o OWASP API Security Project, que a gente já falou sobre aqui no canal também.
E aqui para a parte específica, né? Especificações. GraphQL, JSON, OpenAPI, RAML. E embaixo, algumas recomendações de tools. Beleza? Então, essas tools aqui são, tipo, outras tools. Porque a gente já viu sobre ferramentas lá em cima. Sobre enumeração, sobre scanning, sobre brute force. E aqui são recomendações de outras ferramentas, tá? Então, tem ferramenta aqui específica para ataques de GraphQL, tem ferramentas específicas para ataque REST, né? Então, essas ferramentas aqui, a gente tem GraphQL, uma lista de ferramentas para GraphQL, uma lista de ferramentas para API REST, que são bastante, SWAP e outras, né? Para você treinar workshops e laboratórios, alguma lista de laboratórios e workshops para API Security, tá? Exemplo, Hacking APIs. Existe aqui um workshop para isso. Existe CTFs com passo a passo da OWASP API Top 10, tá? Desenvolvidos. Então aqui é um material mais prático para você colocar a mão na massa. Alguns twitters que falam sobre API Security, no caso agora virou X. Foda-se, o Elon Musk cagou com tudo. E informações sobre os contribuidores. Beleza? Então essa word list, esse repositório aqui é muito bacana. Tem muita coisa nele. Como vocês podem ver aqui, ele foi criado há 3 anos atrás, mas ele foi atualizado na última semana. Tem muito material interessante sobre API Security. Recomendo que você dê uma olhadinha nele também e não deixe de ver a questão do API Security Tools, recomendado pela OWASP também. Então é isso, novamente aí, não se esqueça de dar uma olhadinha em fundamentos.guiaanonima.com e se inscrever na nossa lista de espera, que já está acabando. Deixe o seu like e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o seu grupo de estudos e deixe aqui nos comentários quais são as ferramentas voltadas para a API que você mais utiliza. É isso, valeu e até mais.